Bom dia, meu nome é Maria Sofia, do Fundamental 2, sexto ano. Vou falar agora sobre a Grécia. O nome Grécia vem do latim graece, termo com que os romanos chamavam os povos que se autodenominavam helenos. Grécia Antiga é o termo geralmente usado para descrever o mundo antigo grego e áreas próximas. Tradicionalmente, a Grécia Antiga, desde 1100 anos antes de Cristo, até a denominação romana em 146 anos antes de Cristo. Cretenses. Os cretenses habitavam a ilha de Creta, situada no mar Mediterrâneo, entre a Grécia, a Ásia Menor e o Egito. Sua posição geográfica era quase um traço de união entre a Ásia, a Europa e a África. Está no sul do mar Égeo. É a segunda maior ilha do mar Mediterrâneo Oriental e a quinta maior de todo aquele mar. Segundo o mito, era naquela ilha que vivia o Minotauro, a capital da ilha e a cidade de Mirácito. Estudos arqueológicos mostram que os primeiros habitantes tenham chegado à ilha por volta do ano 3000 a.C., provavelmente vindos da Ásia Menor a partir de 2000 a.C. Já se destacavam como senhores do comércio. Micênicos. Os antepassados dos gregos chegaram à região que mais tarde, no final do terceiro milênio antes de Cristo, foi chamada de Grécia. Esses imigrantes falavam uma língua indo-europeia, antepassada direta do grego. Os primeiros a chegar foram os jônios, que submeteram as populações locais, influenciaram-nas e foram influenciados por elas. Por volta de 1580 a.C., os jônios foram expulsos de parte de seus domínios pelos também indo-europeus, aqueus e eólicos, enquanto os eólicos se fixaram na Beócia e em parte da Ática. Os aqueus, que haviam dominado o Peloponeso, invadiram e conquistaram Creta e foram influenciados pela cultura minoica. No princípio, os micênios dedicavam-se à agricultura e à pecuária. A partir do século XVI a.C., passaram também a praticar intensamente o comércio, tirando proveito das rivalidades entre hititas e egípcios. A expansão militar dos micênicos os levou a realizar incursos no local da Ásia Menor, na atual Turquia. Período Homérico. O período homérico representa uma nova fase na estruturação da sociedade grega, em decorrência da invasão dos dórios no período anterior. O novo povo encerrou a cultura creto-micênica, que esteve presente por séculos, e em seu lugar deu início à cultura gentílica. No final do período pré-homérico, os dórios, povo indo-europeu, invadiram violentamente a Hélade, destruindo a estrutura comercial existente, a cultura que lá estava estabilizada e causando a migração de tal população como alternativa para sobreviver. A invasão dos dórios fez com que surgissem novas colônias gregas em novos territórios, mas alterou radicalmente a estrutura existente na Grécia. O novo período da história da Grécia Antiga recebe a denominação de Homérico,
por causa do poeta Homero, que escreveu e revelou muitas informações sobre esta fase da história grega. A estrutura que havia na Grécia foi toda distorcida e deu lugar para uma sociedade baseada nos gênios. Os membros dos gênios eram chamados de gens e dependiam da unidade familiar. Como uma organização fechada, os gênios tinham uma grande independência econômica. Os gênios conquistaram grande autonomia política em consequência da independência econômica. Mesmo a nova organização tendo base familiar, toda a população era favorecida. O trabalho desenvolvido na nova sociedade era de cunho individual, mas o bem da comunidade era sempre almejado. Havia um chefe que determinava o papel de cada um. Tudo que era produzido era dividido igualmente entre os gens. A estrutura garantida que nenhum gênero se desenvolvesse mais que outros. As famílias que tinham dificuldade na produção eram livres para utilizar escravos ou o trabalho de artesãos. É claro que em toda relação humana, por mais que se preze pela igualdade social, sempre há expressões que favorecem a determinados indivíduos, o que é efeito das relações políticas. Apesar da sociedade ser igualitária, a proximidade familiar com o chefe dos gênios era que determinava o grau de importância do indivíduo na sociedade. No período denominado por historiadores de Grécia Arcaica, século 8 e 6 a.C., a economia local baseava-se na agricultura e na pecuária. Os grandes proprietários rurais eram chefes de clãs e acreditavam que descendiam de grandes heróis. O crescente poder desses aristocratas reduziu significativamente o papel do rei. Essa elite econômica passou a controlar o poder político, governando em seu próprio benefício. Foi neste período que se consolidou a polis e ocorreu a expansão colonialista.